Muito bem, pessoal. Eu sou o Maximiliano Ângelo. Eu estou aqui para reagir a um vídeo do Eslen Delanogari, tá? Um neurocientista. Ele está no YouTube, né? Ele tem 1.380.000 inscritos, mais ou menos, né? E ele está reagindo a um vídeo de um senhor aqui. Eu não vou entrar muito nesse assunto, nesse detalhe sobre o senhor e nem nada, porque não é esse o meu intuito com esse vídeo. O meu intuito com esse vídeo é justamente comentar o que ele comentou durante uma parte do vídeo em que eu falo e eu explico sobre as religiões, tá? Esse canal é um canal onde eu coloco as minhas ideias, aquilo que eu acho que realmente é válido para mim e não interessa a opinião de ninguém. Por quê? Porque cada um tem seu pensamento. Cada um pensa de uma forma. E aqui eu tento desmistificar através da lógica e a evidência. E esse cara aí, esse Eslen Delanogari, ele trabalha com evidências. Ele é neurocientista, trabalha com evidências, faz vários testes, né, cognitivos em vários aspectos da vida para comprovar a tese dele, entendeu? Então, assim, o que eu vou falar aqui mediante em cima do que ele vai falar aqui, não é desse senhor que está aí junto com ele, que ele está reagindo ao vídeo desse senhor, mas sim ao que eu imagino que seja realmente, como que eu posso falar para você, no contexto cultural. Eu quero entrar nesse contexto cultural sobre a religião e sobre qualquer outro aspecto, sabe? No Oriente Médio, é um jeito, aqui na América Sul, América do Norte, seja qual ela, a América que for, tem um pensamento diferente, um contexto diferente, uma cultura diferente, na qual dali buscamos corroborar com aquilo que a gente está vivendo. E geralmente o pensamento sobre determinadas coisas muda, né? Mediante a cultura. Aí você vai ver ele falando e ele fala, e o que eu falo aqui tem que ter evidências, e ele fala sobre isso, sobre evidências, sabe? E é evidente, existem pesquisas que falam sobre determinado assunto e essas evidências mostram realmente que existem diferenças culturais, por isso que a crença é diferente, por isso que os pensamentos sobre algo é diferente, tá? Aí ele vai explicar sobre isso ali. Deixa eu soltar o vídeo aqui. É que ele é muito diferente, né? E isso chama muita atenção. Né? E eu concordo com ele, assim, acho que uma das coisas mais interessantes que eu, pelo menos agora, falando de mim, né? Que eu encontro nas pessoas e acho, e é um objeto de interesse para mim, é quando a pessoa ela, singular. É muito difícil filosoficamente, ou sei lá, né, psicologicamente, definir o que é um eu, né, o que é o self, quem que a gente é. Pessoas ocidentais, por exemplo, quando você pergunta quem é você, né, o que você é, elas tendem a responder, em média, em média, a responder que é a profissão delas. Eu sou um engenheiro, eu sou um advogado, eu sou psicólogo, enfim. As pessoas orientais tendem a responder a função ou a posição delas na sociedade. Eu sou um pai, eu sou uma mãe, eu sou um filho, enfim. E existem diferentes até, você pede para um oriental desenhar, um asiático desenhar um sociograma e colocar ele no sociograma, ele não se coloca no meio, ele se coloca nas bordas. Você pede para um ocidental desenhar, ele se coloca no meio, né, uma visão mais egocêntrica. Você pede para um ocidental, norte-americano especificamente, os estudos geralmente são feitos por norte-americanos, se colocar, pedir para ele induzir alguém a fazer alguma coisa, o cortisol dele não aumenta. Agora, se ele se sente induzido a fazer alguma coisa, o cortisol dele aumenta. Ele se sente estressado quando alguém induz ele a algo. Deixa eu comentar sobre isso aqui. Não tem nada a ver com religião por enquanto, mas eu vou fazer só uma palhinha aqui
de pessoas que têm esse tipo de comportamento. Por exemplo, uma mulher, vou citar aqui, uma mulher lista, tá? Uma mulher lista que é empoderada, né? E aí o homem que deveria ser o homem da casa está tentando fazer com que ela faça alguma coisa, ela entende que isso é uma ameaça. E isso é uma linguagem que roda dentro do sistema dela. E ela mesmo que implantou, ou outras pessoas que implantaram durante a vida. Os dois melhorarem, não é feito pra os dois se largarem, piorar, é feito pra melhorar juntos, né? E eu lembro que eu conversei um dia com essa amiga, a Bia, que eu morava, e ela falou assim, amiga, mas nada do que ele fala é algo que faz mal pra você. É tudo coisa que faz bem, então eu não vejo isso como negativo. E aí, quando uma amiga sua fala isso, você passa a questionar, tipo, realmente, né? Porque eu tinha muito esse medo do homem tomar conta da minha vida, porque eu sempre fui muito livre. Então, quando ele falava assim, olha, eu acho melhor você, sei lá, faria bem você ir treinar, eu ficava assim, você tá me mandando fazer alguma coisa? Eu tinha muito isso, de medo, sabe? Doideira, né, Maurício? Doideira, né? Ou ela viu a mãe fazer alguma coisa, ou ela viu, sei lá o quê, que eu não vou entrar em muito mérito aqui. Mas é um exemplo, tá? É um exemplo. E não é só as empoderadas, não é só as nistas. É várias mulheres aí e também homens, tá? Mas eu tô falando de mulheres porque tem mais, como é que eu posso dizer? Mais resistência em fazer as coisas, né? Vou soltar o vídeo de novo aqui. Um oriental, ele se sente estressado em induzir alguém a algo. Então a cultura que a gente vive já influencia. Ó, a cultura influencia muito. Tá vendo ali? Cultura influencia muito. Um oriental não se sente estressado com determinadas coisas que o ocidental se sente, tá? O ocidental se sente estressado se alguém tentar induzir ele a algo. E o oriental se sente estressado se ele tentar induzir o outro a algo. Agora, isso são estudos que a maioria das pessoas tem como você mudar isso, tem como um oriental mudar isso. Existe muito oriental que mudou isso, claro. Mas existe o que faz eles terem essa base de pesquisa é a maioria das pessoas, tá? Então, a gente vê rodar na mente das pessoas aquilo que é maioria, na maioria das pessoas, entendeu? Não é assim, todo mundo é assim. Não, 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 não. Eu não vou fazer uma pesquisa com 6, 7 pessoas superdotadas para entender uma média. Não, eu tenho que fazer a pesquisa com pessoas normais, medianas, né, que são a média, para eu ter uma base do mediano. Aí eu vou fazer uma pesquisa com gente que tem grau de intelectualidade, grau intelectual maior, então eu vou pegar só os graus de pessoas intelectuais acima da média e vou fazer uma pesquisa. O que está falando aqui que a maioria das pessoas tende a ter esse programa rodando dentro da cabeça, um programa de interpretação, onde se você induz a pessoa a algo, ela se sente estressada, e a outra, se ela tentar induzir alguma pessoa a algo, ela se sente estressada. Ou seja, o cortisol, o hormônio do estresse, tá? É liberado na corrente sanguínea através do cérebro ali. Então é isso que ele está tentando dizer, tá? Então, o que acontece? Geralmente é isso que acontece. A gente tenta... Deixa eu só soltar o vídeo aqui, que eu estou controlando pelo celular e ele travou. Forma com que a gente vai se enxergar, né? E acho que especialmente em países latino-americanos, especialmente o Brasil, que é obviamente onde eu tenho mais acesso, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender quem a gente é, não só quanto nação ou como povo, né, por conta das visões distorcidas que a gente tem sobre nós mesmos, como também a gente tem uma educação tão ruim na infância, educação que eu digo não familiar, educação acadêmica, né, educação
no colégio, nas escolas. Tão ruim que a gente tem o atrofiamento de algumas áreas do cérebro importantes para a gente conseguir entender a nossa posição no mundo em termos geopolíticos, em termos geoeconômicos, e a gente conseguir tentar desenhar mais ou menos quem a gente é. Enfim, é muito difícil para nós, assim, isso gera como produto uma massa relativamente fácil de conseguir, eu odeio essa palavra, né, de conseguir manipular. Então, a maioria das pessoas trabalham na determinada, achando que é elas mesmas que estão no controle das coisas. Não é assim, tá? A maioria das pessoas trabalham achando que está no controle das coisas e não está no controle das coisas. Existe um programa rodando, você nem percebe, porque você olha para o lado, tem todo mundo igual. Por isso que é tão difícil. Por isso que as pessoas poxa, o Max tá virando blogueirinho, o Max está gravando isso, o Max está fazendo aquilo. Ei, eu estou fazendo tudo isso, não é para vocês. É mais para mim do que para vocês. Tá? Se eu gravo um vídeo, é mais para mim do que para vocês. E se eu obter sucesso nisso daí, ótimo. Mas o que eu quero, o que eu busco, não é fazer sensacionalismo de nada. É explicar realmente o que é. Entendeu? Não porque eu não gosto das pessoas, é porque realmente pra mim é um dia qualquer, cara. Entendeu? A virada de ano pra mim é um dia qualquer. Genuinamente, não é porque eu quero apagar de diferentão e tal. Genuinamente pra mim é um dia qualquer. Entende? O resto eu me identifico bastante. E acho que você... It's really good bottom, number 9. But it's a really good cigar. Olha, eu vou te dizer, sabe o conselho desse senhor de barba que está com um chapéu e fumando um charuto durante o Natal? Me identifico muito, inclusive. Tirando a parte de que ele é religioso ou não, o resto eu me identifico bastante. E acho que você deveria seguir esse conselho desse sábio senhor, no caso ele, né, não eu, de ser uma pessoa única e ser você. Mesmo em algumas circunstâncias você... Na verdade é muito difícil a gente conseguir não ser influenciado, a gente é, né? Mas acho que a questão é você ter a tese, a antítese ou a antitese, chocá-las e disso surgir uma síntese. E você tem que ser essa síntese. Se você for só a tese ou for só a antítese, você vai ser meio que mais do mesmo, né, de um grupo de pessoas. Quando você choca essas duas coisas e surge uma nova ideia desses dois elementos, nessa dialética hegeliana, você está fazendo uma síntese. E aí a síntese é bem mais legal, porque a síntese ela é única. E por isso que ela chama a atenção. Muito legal. O que ele quis dizer aí? Você pega os dados, né? Você pega os dados gerais e você junta com outros dados, tá? E você chega a um senso comum, e esse senso comum não, eu acho que é senso comum, ou vamos colocar aqui, talvez eu esteja usando a palavra incorreta, mas chega a um resultado. Só que o resultado não é um resultado de todo mundo, é um resultado seu. É o que você acredita. Muitas pessoas me julgam por causa do meu resultado. O resultado que eu cheguei e disse, não vou mais seguir desse jeito. E as pessoas, mas tá errado. Como que você tenha a coragem de dizer para mim que tá errado? Minha mãe vai dizer para mim que eu tô errado e eu vou confrontar ela e dizer que eu não estou errado. Como que você... mas você está errado. Não. O que eu quero dizer sobre estar errado ou não errado, gente, é que é a minha verdade. É aquilo que eu acredito. Não a sua verdade. Não existe verdade absoluta. Tá? Nenhum livro
seja ele qual for, desde Bíblia ou livros hindus, qualquer que seja o livro, não existe verdade absoluta dentro deles. Existe a verdade na qual você aplica. Muita gente, igual fala nesse vídeo, que segue a Bíblia em algumas partes e em outras partes não. Falam que você tem que ser, mas eles mesmos não são. E é isso que o Cristo, né, que Jesus, Yeshua, falava. Seus hipócritas. Então, uma lição que eu vejo muito forte na Bíblia é quando Jesus explica, quando Jesus confronta os hipócritas. Então, como que você vai falar as coisas para mim, sendo que você não faz? Eu apenas tenho a minha vida. Eu não falo para você fazer. Eu conto a minha história, eu conto as minhas evidências, eu conto o que eu descobri. Agora você julga, junta as duas partes com o que você sabe, o que você ouviu aqui e vê se você vai seguir. Não precisa seguir o que eu falei só porque eu falei. E aí Jesus ainda fala assim, ó, em cada lugar que vocês passam, vocês fazem um prosélito. Prosélito quer dizer uma pessoa para seguir o que você faz. Ó, você segue assim porque senão, sabe? Segue isso porque isso é o certo. Sendo que ele não faz. O que eles querem? Querem seguidor deles, não seguidor da liberdade de se expressar, de ser. Seja um seguidor da liberdade. Seja um seguidor de seguir o que você acha correto. Só que você paga um preço muito alto. Eu paguei preço de perder companheiras, namoradas, pessoas próximas, parentes se afastarem. Praticamente quem é cristão, quando eu deixei de ser, acabou. Aquelas pessoas que diziam que eram amorosas lá na igreja. A minha mãe, ela se afastou. Ela é contra. Mas é minha mãe, não tem como. Senão ela não falava mais comigo, eu acho. Como as pessoas que eu conheci lá no passado. Não querem aceitar você como uma pessoa. Querem aceitar mediante ao que o livro de regra e fé que elas acreditam que salvará elas no final dos tempos ou depois da morte. Pegam esse livro e julgam você ou outras pessoas que sejam mediante a ele. E tá tudo bem. Se não quiser mais, tá tudo bem, eu vou aceitar. Ela tem a vida dela, minha própria mãe. Eu tenho minha vida. Eu não que eu não precise da minha mãe. Não que eu não queira a minha mãe do meu lado. Mas eu quero que ela me aceite. Eu também não aceito muitas coisas que ela faz. Eu também não aceito muitas coisas que muitas pessoas fazem. Só que se essa pessoa já não começar a interferir na minha vida, eu tenho como manter uma relação com essa pessoa na boa. Você é religioso, religiosa, segue sua religião, beleza, desde quando você não venha dizer para mim que a sua é a correta e a minha é errada e que eu vou sofrer as consequências, que eu vou ser castigado e que eu não tenho opção, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, você tem. Lembra que a gente conversou, a gente viu no vídeo a respeito de que os orientais pensam de uma forma, os ocidentais pensam de outra forma? Então não esqueça de pensar nisso. E não esqueça de passar por este canal de vez em quando e dar o seu like, comentar, compartilhar. Para quê? Lógica e evidência é tudo que a gente tem. Parte de fé a gente não tem prova, a não ser que seja uma Bíblia escrita por outra pessoa, não por você próprio. Visões de outra pessoa, revelações de outras pessoas que você não viu, que você não sabe. É tudo coisa de fé. Eu acredito nas minhas revelações, nas minhas evidências. Ah, mas então, Max, eu tenho minha fé. Eu tenho o meu Deus. Só que eu não preciso, esse Deus que eu tenho, eu não preciso falar dele para ninguém.
porque ele não precisa disso. Ele não precisa ir numa igreja adorar, cantar mais, porque ele não precisa disso. Eu não preciso oferecer nada para ele, porque ele não precisa disso. Eu não preciso orar 24 horas por dia por ele ou para ele ou fazer jejum, porque ele não precisa disso. Que ele não me criou para isso. Você entende? Esse é o entendimento. Ele só por si só subsiste. E eu não preciso. Ó, se você não me adorar, eu vou te mandar para o inferno. Ó, se você não fizer tal coisa pelos pobres... Ah, e você não faz nada, Max? Não, pelo contrário. Isso vem de dentro, não é porque um Deus está cobrando. Não é porque tem uma Bíblia dizendo que eu vou para o inferno. Isso vem de dentro. Você comemorar coisas que não vêm de dentro... Rituais sociais onde você não acha que aquilo seja necessário. A gente vai, gente. Igual ele estava falando, a gente vai porque é um ritual social que a média faz, que foi criado para sei lá o quê, mas assim, que a gente passa muito bem sem, que aquilo ali não faz diferença se não tiver. E agora que eu encontrei essa fé, é a fé que me completa, de que eu vou ajudar as pessoas. Eu estou falando de fé aqui, mas eu usei uma parte que ele falou. Mas assim, não importa o que ninguém fale ou se afaste de mim ou qualquer coisa assim. Eu sou feliz assim. Tá? E eu não tenho livro de regra de fé nenhuma. Eu tenho todos os livros como livros filosóficos. Mas eu não tenho regra de fé em nenhum deles. Entendeu? Nenhum deles dita o que eu vou fazer. Porque foram feitos por culturas diferentes, povos diferentes, com pensamentos diferentes. E cada linguagem que roda na mente da pessoa, cada PNL, ativa algo dentro dela diferente. Eu, porém, não funciono dessa forma. Sou esquisito? Talvez. Sou feliz? Sim. Essa que importa. Você entende isso? Sem mais delongas, meus amigos, vamos acabar com esse vídeo agora e só peço o seu like, que você compartilhe e comente isso daqui. E não importa para mim o que você vai falar sobre mim, eu vou entender perfeitamente. Mas não deixe de comentar, não deixe de deixar o seu like, não deixe de expor o que você acha para as pessoas que estão ali no comentário, porque isso aqui também é uma rede social poderosa. Eu amo ler o comentário de vocês e vou ler com toda a certeza. Um grande abraço, fique com este vídeo, até o próximo vídeo.